Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de determinantes. Vamos ver determinantes e suas propriedades. Nós veremos cálculo de determinantes e propriedades de determinantes. Determinantes. A toda matriz quadrada associa-se um número denominado determinante da matriz, que é obtido por meio de operações entre os elementos dessa matriz. O determinante, ele é um número real associado à matriz. Como calcular? Se for de ordem 1, é o próprio valor único da matriz. Se for de ordem 2, é a diferença entre o produto da diagonal principal e a diagonal secundária. Se for de ordem 3, nós usaremos a regra de Sarros para calcular o determinante da matriz. Vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, é dada a matriz 4, 1, 2, 2, 3, 0, menos 1, 5, 3. Usando a regra de Sarros, eu duplico as duas primeiras colunas. Então, eu vou colocar 4, 1, 2, 1, 3, 5. Vou calcular o produto dos elementos da diagonal principal. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 1 vezes 0 vezes menos 1, 0. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então, eu calculo o produto dos elementos da diagonal principal e de suas paralelas. E só 56. Agora, eu vou calcular da diagonal secundária. 2 vezes 3 vezes menos 1, menos 6. 4 vezes 0 vezes 5, 0. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Então, determina a soma dos elementos do produto da diagonal secundária e de suas paralelas será menos 6 mais 0 mais 6, será 0. Então, o determinante da matriz A será 56 menos 0, 56. Vamos a mais uma matriz de ordem 3 para calcular o determinante. A matriz é 1, 7, 2, 2, 1, menos 1, 0, e 3. Vamos duplicar os elementos da primeira coluna. 1, 2, menos 1. 7, 1 e 0. Calcular o produto dos elementos da diagonal principal de suas paralelas. 1 vezes 1 vezes 3, 3. 7 vezes menos 1 vezes menos 1, 7. 2 vezes 2 vezes 0, 0. Agora eu vou somar esses elementos. 3 mais 7 mais 0, 10. Vamos ver a diagonal secundária. 2 vezes 1 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes menos 1 vezes 0, 0. 7 vezes 2 vezes 3 é 7 vezes 6, 42. Agora eu vou somar esses elementos. Menos 2 mais 0 mais 42, dá mais 40. Então, o determinante da matriz B será 10 menos 40.
10 menos 40, menos 30. Então, o determinante, que é o número associado à matriz B, é menos 30. Os determinantes associados às matrizes quadradas de ordem n, eles apresentam algumas propriedades. Vamos ver essas propriedades. Propriedade 1. Quando todos os elementos de uma matriz, seja linha ou coluna, são nulos, então o determinante dessa matriz é nulo. Vejamos os exemplos. Na letra A, nós temos uma linha toda zero. E na letra B, nós temos uma coluna toda zero. Sendo assim, o determinante da matriz do exemplo A é zero. E o determinante da matriz do exemplo B é zero, pela propriedade que nós acabamos de ver. Propriedade 2. Propriedade 2. Se duas linhas de uma matriz são iguais, então o determinante dessa matriz é nulo. Repare essa matriz, 4 por 4. Ela tem a primeira linha e a terceira linha iguais. Então, por essa propriedade, o determinante dessa matriz é zero. Propriedade 3. Se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais, então seu determinante é nulo. Repare a matriz do exemplo. A primeira coluna e a terceira coluna são proporcionais, ou seja, a terceira coluna é 2 vezes a primeira coluna. Isso faz com que o seu determinante seja zero. Então, pela propriedade 3 dos determinantes, o determinante dessa matriz é nulo. Propriedade 4. Se os elementos de uma fila de uma matriz são combinações lineares dos elementos correspondentes de filas paralelas, então seu determinante é nulo. Vamos ver um exemplo. A coluna 1 da matriz do exemplo A, a coluna 1 mais a coluna 2 é igual à coluna 3. Ou seja, a coluna 3 é uma combinação linear da coluna 1 com a coluna 2. Então, esta matriz terá o determinante zero. Vamos ver o exemplo B. No exemplo B, se eu multiplicar a primeira linha por 2 e somar a segunda linha, eu obtenho a terceira linha. Ou seja, a terceira linha é uma combinação linear dos elementos da primeira e da segunda linha. Então, esta matriz terá o determinante igual a zero. Quinta propriedade. A quinta propriedade é o teorema de Jacobi, que diz que o determinante de uma matriz não se altera quando somamos os elementos de uma fila, uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas. Por exemplo, é dada a matriz 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 3. O determinante dessa matriz é 9. Se nós substituirmos a primeira coluna pela soma desta mesma coluna com o dobro da segunda, nós temos a seguinte matriz: 5, 2, 3, 4, 1, 2, 10, 5, 10, 4, 3. O determinante dessa matriz, cuja coluna é uma combinação linear das outras, também será 9, porque é o determinante da matriz anterior. Propriedade 6. O determinante de uma matriz e o determinante de sua resposta são iguais. Então, temos duas matrizes, A e AT, que é a transposta de A. O determinante de A é igual ao determinante da sua matriz transposta. Propriedade 7. É o teorema de Bilhete.
Sejam A e B duas matrizes quadradas, de mesma ordem, e A vezes B, o produto dessas duas matrizes. Ou seja, A vezes B é a matriz produto. Dessa forma, nós temos que o determinante da matriz produto A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Vamos a um exemplo. A matriz A é a matriz 2, 5, 1, 3 e a matriz B é a matriz 3, 3, 2, 5. O determinante da matriz A é 1. O determinante da matriz B é 9. A matriz A vezes B é a matriz 16, 31, 9, 18. O determinante da matriz produto A vezes B é 9. Então, realmente, o determinante da matriz A vezes B é 1 vezes 9, que é 9. Sendo assim, o determinante da matriz produto é o produto do determinante das matrizes. Propriedade 8. O determinante de uma matriz triangular, seja ela superior ou inferior, será sempre o produto dos elementos da diagonal principal. Então, a matriz no exemplo é uma matriz triangular superior e o determinante é dado pelo produto dos elementos da diagonal, que estão na cor roxa. A1 vezes A22 vezes A33 vezes A44. Vamos ver um exemplo. A matriz inicial é a matriz 1, 2, 9, 0, 5, 7, 0, 0, 4. Então, para calcular o seu determinante, eu duplico as duas primeiras colunas, traço a diagonal principal e as diagonais secundárias. Vou calcular o produto. 1, 5, 4, 20. Das paralelas, 0 e 0. Então, essa soma será 20. Da diagonal secundária, 0, 0 e 0. Então, o determinante da matriz dada é 20, que é o produto dos elementos da diagonal principal, como foi dito na propriedade anterior. Para concluir a aula de hoje, eu peço que vocês releiam a matéria que foi trabalhada no capítulo 20, módulo 7, das páginas 15 até a página 20. Bom estudo!